Olá, nós iremos apresentar uma aula sobre as forças termoleculares, seus principais conceitos e suas principais propriedades, de uma forma sucinta e mais coerente possível. Eu sou Fernando Misael, Ari Souza, Vanessa Vitória e Jadiele Nascimento. As forças intermoleculares são forças internas, ou seja, que ocorrem apenas entre as moléculas. Então, a principal função dessas forças é de manter as moléculas juntas, unidas. E é exatamente por isso a importância delas. São através dessas forças que as moléculas elas se juntam, se unem, para então formar substâncias nos seus três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, principalmente no estado líquido e sólido, já que no estado gasoso, essas forças intermoleculares são praticamente inexistentes. Tanto é verdade que se não existissem forças intermoleculares, tudo ao nosso redor seria apenas gás, tudo se encontraria apenas no estado gasoso. Então, antes de dar início às forças correspondentes, iremos entender um pouquinho melhor sobre o conceito de polaridade. Um fator importante sobre a polaridade da molécula é a questão da eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um elemento tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Quando a diferença de eletronegatividade for muito grande entre os elementos, ocorrerá uma ligação iônica, uma doação de elétrons. E quando a diferença de eletronegatividade entre dois elementos não for tão grande assim, haverá uma ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Na tabela periódica, podemos perceber a eletronegatividade dos elementos. Da esquerda, ela tende a crescer da esquerda para a direita, de cima para baixo. Nela podemos estar os elementos mais eletronegativos da tabela são quando o grau de diferença de eletronegatividade entre dois elementos for diferente, as moléculas serão polares. Um exemplo é o HCl. Enfim, o H ligado, o hidrogênio ligado ao cloro, o cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, ficará com a carga parcialmente negativa, enquanto que o hidrogênio ficará com a carga parcialmente positiva. O cloro, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, atrairá para si uma maior densidade eletrônica. O somatório dos vetores, neste caso dessa ligação, é diferente de zero, portanto a molécula é polar. a diferença. A molécula polar é o contrário do que falou a minha amiga Vanessa. Isso pode ser visto quando ocorre a junção de átomos iguais, como aqui, do oxigênio. A soma dos vetores neles podem ser percebidas porque a eletronegatividade é igual e a soma dos vetores é diferente de zero. A polaridade das moléculas influencia ainda na questão das propriedades das substâncias. Ou seja, moléculas polares tendem a dissolver-se em solventes polares. Resumindo, semelhantes dissolvem semelhantes. E outra questão também que moléculas apolares dissolvem solventes apolares. Íon dipolo. Íon dipolo pode ser explicado quando ocorre a dissolução de íons em moléculas polares. Um exemplo, mesmo que não seja orgânico, é o NaCl, que é o sal de cozinha, quando dissolvido em água. Acontece isso. Quando dissolvido em água, há uma dissociação, onde ocorre a solvação do elemento, uma das propriedades do íon dipolo é que eles possuem alto ponto de fusão e ebulição e, além de sua força ser tão grande que é comparada à força de uma ligação química.
a força de uma ligação química. Bom, as forças de polo ou de polo permanente ocorrem em moléculas polares, ou seja, com moléculas com diferença na sua eletronegatividade. Essa interação acontece da seguinte maneira. A extremidade positiva de uma molécula é sempre atraída pela extremidade negativa da sua molécula vizinha. As ligações de hidrogênio é um tipo especial de interação dipolo-dipolo. Ou seja, quando uma interação dipolo-dipolo é muito forte, ocorrem as ligações de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado a um átomo pequeno fortemente eletronegativo, em especial o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. O hidrogênio interage com um desses três elementos e forma ligações de hidrogênio, que tem pontos de ebulição alto e elas são mais fracas que as ligações covalentes e, no entanto, são mais fortes que as interações dipolo-dipolo. As interações entre o hidrogênio, que é deficiente em elétrons, com um desses três átomos, o oxigênio ou o nitrogênio, eles formam uma grande rede. Um exemplo disso é que elas ocorrem em substâncias sólidas e líquidas, como exemplo, a água. Dando continuidade às forças intermoleculares, irei continuar com as forças de London, ou simplesmente forças de dispersão. Podemos traduzir essas forças com uma palavra. Polaridade. O que quer dizer? Com soltos ou com presos, os elétrons se encontram. E também podemos dizer que é a habilidade de os elétrons reagirem a uma variação de campo elétrico. Para ficar mais claro e dar um exemplo sucinto de todo o contexto, podemos usar a seguinte vertente. Flúor, dentro da família dos halogênios, é seguida essa ordem. Flúor, cloro, bromo e iodo. De caráter geral, esta força é traduzida pela correlação dos movimentos dos elétrons de um átomo com movimentos dos elétrons de um outro átomo tendendo a se aproximar para atingir a distância de energia mínima. Traduzindo em um exemplo específico, temos sigma mais, sigma menos, sigma mais, sigma menos, sigma mais, sigma menos, sigma mais, sigma menos. Aqui está havendo dipolos temporários ou momentâneos em moléculas apolares, onde não existe uma variação uniforme. Levando em consideração que os elétrons se movem, sua característica nunca vai ser uniforme. Bom, dentro de todas as forças que foram apresentadas, nós podemos perceber suas principais finalidades, conceitos, propriedades, onde todas estão correlacionadas, introduzidas no cotidiano de cada um. Dentro da química orgânica, cada um tem sua característica própria, seus conceitos, sua forma de agir, enfim. Esse foi um pouco da família intermolecular dentro da química orgânica.